No ano de 2003, a Terra se abriu sozinha. Sem picaretas, sem ordens, sem escavação programada. Em plena noite, diante do templo da serpente emplumada em Teotihuacan, o solo simplesmente cedeu. E onde antes havia terra firme, surgiu um buraco, perfeitamente cilíndrico, perfeitamente escuro, como se algo, lá de baixo, estivesse esperando o momento exato para respirar. Um arqueólogo amarrou uma corda ao redor da cintura, olhou para seus colegas e desapareceu sob a terra. O que ele encontrou lá embaixo não era um capricho geológico, não era um acidente. Era uma porta que permanecia fechada há 1800 anos. Isso aconteceu aqui, em Teotihuacan, a cidade que existiu antes de os astecas terem um nome, antes de Tenochtitlan ser sequer um sonho. E o que esse túnel guarda em seu interior está reescrevendo, peça por peça, tudo o que acreditávamos saber sobre como nasceu a civilização deste continente. Pare um momento, porque Teotihuacan não é apenas uma cidade antiga, não é simplesmente um sítio arqueológico que turistas visitam aos domingos. É o maior mistério sem solução de toda a arqueologia mesoamericana. E o é por uma razão que quase ninguém menciona, uma razão que, quando você ouve pela primeira vez, parece difícil de acreditar. Não sabemos quem a construiu. Não conhecemos o seu idioma. Não sabemos como se chamavam a si mesmos. Não encontramos um único túmulo de seus governantes. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma voz que diga: eu estive aqui, eu erguei isso, eu o fiz. E mesmo assim, em seu momento de maior esplendor, Teotihuacan foi a sexta cidade mais populosa do mundo inteiro. 200.000 pessoas viviam dentro de seus muros. 200.000 almas recordavam a cada momento sob a sombra de pirâmides que faziam os do Egito empalidecer. Cozinhavam, cantavam, conspiravam, rezavam, dormiam e não nos deixaram sem nada. Uma civilização que literalmente se apagou em silêncio, sem assinatura, sem epitáfio. E então, em 2003, a Terra se abriu e aquele arqueólogo desceu pela corda e encontrou algo que ninguém esperava encontrar. Um túnel de quase 140 metros de comprimento, escavado sob o templo mais importante da cidade, selado com precisão cirúrgica, repleto de objetos que ainda hoje, décadas depois, os cientistas continuam analisando com mãos trêmulas. O que havia dentro daquele túnel? Por que foi selado? E por que a Terra esperou quase 2.000 anos para revelar? Essas perguntas têm respostas. Respostas não têm dúvida. Para compreenderlas, é preciso recuar muito mais dos astecas e dos maias, até o tempo que o povo sem nome, sem história, decidiu construir a cidade mais grandiosa que a América jamais havia visto. Esta é a sua história, ou pelo menos a parte que nos deixaram encontrar. Há um erro que repetimos durante décadas, um erro pequeno na aparência, 2 palavras, um nome, mas esse erro muda tudo. O lugar que conhecemos como Teotihuacan não se chamava assim. Seu nome original era Teocan, e sua tradução correta não é a cidade dos deuses, é a cidade do sol. Não é uma mudança menor, não é um detalhe acadêmico dos especialistas. É a diferença entre uma cidade construída para honrar seres culturais e uma cidade construída em torno da estrela de governo, as coisas que a vida tem. Essa distinção nos forma uma pergunta fundamental para os usuários da antiguidade. Já não é quem eram os deuses que ali habitavam. A pergunta correta é: o que sabia do sol essa gente que nós esquecemos? As cidades que se constroem sobre o sol, as cidades que se constroem sobre o abismo. Teotihuacan era um ser inútil. Durante séculos, os viajantes que chegavam nessa metrópole ficavam paralisados diante de sua escala. O sol se erguia 42 metros acima da calçada, uma montanha de pedra lavrada, mãos úmidas, mais volumosa do que a grande pirâmide do Egito. Ao fundo dessa mesma avenida, a pirâmide da Lua se orientava com uma precisão que desafia qualquer explicação casual, apontando
exatamente para o Cerro Gordo, que se ergue ao norte como um guardião de rocha e templo. Tudo parecia calculado para impressionar, para esmagar, para lembrar ao visitante quão pequeno ele era diante da vontade dos deuses. Mas Teotihuacan nunca foi o que parecia à primeira vista. Corria o ano de 1971. Os trabalhadores que realizavam obras de restauração ao pé da pirâmide do Sol não buscavam segredos, buscavam rachaduras, estabilidades, os sinais cotidianos da configuração e o tempo intenso da estrutura. O que encontraram, no entanto, mudou para sempre a nossa compreensão dessa cidade e da noite que a concebeu. Sob a escadaria principal, soterrada sob décadas de sedimento acumulado, havia uma entrada, uma abertura que conduzia a uma gruta natural, uma caverna em forma de trevo de 4 folhas que penetrava 100 metros nas entranhas da montanha artificial. 100 metros de escuridão absoluta, de ar quieto que não havia tocado o sol há milênios, de silêncio tão denso que devia se fazer sentir como uma presença física. Os construtores da pirâmide conheciam essa gruta. Não apenas a conheciam, a escolheram. Fizeram dela o coração invisível de toda a cidade. Pense por um momento, e aqui está o segredo mais profundo de Teotihuacan. A pirâmide não foi erguida para lugar, apesar da caverna. Foi erguida para lugar precisamente por causa da caverna. O lugar não era propriamente estratégico, em nenhum sentido militar ou logístico. Era sagrado. E era sagrado porque naquele ponto exato, o mundo visível e o inframundo se tocavam. 2 planos da existência, unidos sob uma escadaria de pedra, selados sob milhões de toneladas de arquitetura. Sobre essa juntura, os teotihuacanos construíram sua maior pirâmide. Isso nos diz algo que nenhum dado estatístico poderia revelar por si só. Nos diz como eles concebiam opostos. Para os habitantes dessa cidade, o universo se ordenava em 3 níveis que não eram metáforas, era a geografia real. Da superfície terrestre em direção ao céu, com a mesma lógica com que a gruta descia da superfície em direção ao inframundo, para cima e para baixo, em perfeita correspondência. A cidade inteira era um instrumento cosmológico. E então surge a pergunta inevitável: se a pirâmide do Sol foi construída sobre uma gruta, sobre esse limiar entre mundos, o que há sobre as demais estruturas de Teotihuacan? Os arqueólogos perseguem essa pergunta há décadas, porque se a lógica dos construtores era consistente, se cada pirâmide devia se ancorar em elementos de planos, então a pirâmide da Lua guarda seu próprio segredo sobre a Terra. O edifício que os pesquisadores identificam como o centro de toda a cidade, o templo da serpente formada, deve conter algo ainda mais extraordinário. Algo que quem o construiu considerou tão poderoso, tão necessário, que selou sobre ele toneladas de pedra e o entregou à escuridão, para sempre, ou assim acreditava. Há uma praça no coração de Teotihuacan que pode abrigar 100.000 pessoas de pé, e ainda assim, na noite que vou te contar, estava completamente em silêncio. Outubro de 2003, Teotihuacan. O arqueólogo Sérgio Gomes Chaves chegou ao local como em qualquer outra manhã, mas o solo havia mudado completamente. À sua frente, um buraco circular de apenas 50 centímetros, silencioso, escuro, inesperado. Gomes conseguiu só viu escuridão, mas não se afastou.
conseguiu uma corda, amarrou-a à cintura e seus colegas o desceram devagar, centímetro a centímetro, em direção a algo que ninguém no mundo moderno havia visto ainda. Desceu mais de 4 metros antes que seus pés tocassem o chão. Não era terra solta, nem desmoronamento acidental. O corredor artificial, perfeitamente construído, bloqueado em ambas as direções por enormes pedras. Chamado Flamel II foi enviado primeiro para cartografar o desconhecido. E à medida que a equipe avançava, o túnel revelava suas dimensões reais: 120 metros de extensão, 14 metros abaixo da superfície. Uma obra de engenharia maior, deliberada, concebida com uma precisão que não deixa espaço para o acidente. Mas não era a escala o que prendia a respiração dos arqueólogos. Era o que cobria suas paredes. Alguém, 2.000 anos atrás, havia revestido aquelas paredes com pó mineral, magnetita, pirita, hematita, aplicados com cuidado, com a ciência e com um propósito que não se revela de imediato. Porque na escuridão total, esses minerais são invisíveis, completamente invisíveis. Mas quando uma fonte de luz os alcança, suas partículas respondem. Do céu, uma abóbada de estrelas artificiais que ardia na escuridão como se fossem reais, como se o inframundo e o cosmos fossem a mesma coisa vista de baixo. Imagine caminhar por aquele corredor 2.000 anos atrás, o calor das tochas, o cheiro denso do copal e sobre você uma galáxia inteira tremendo na pedra. Não existe uma palavra fria para descrever isso, só uma precisa. Intencional. Não estava tentando, estava construindo cosmologia. De cima, de baixo, não era o oposto, mas contínuo. Os deuses não viviam céu, os e o haviam selado para sempre. Ou assim acreditaram. À medida que a equipe avançou em direção ao fundo do corredor, os achados começaram a se acumular com uma densidade que ninguém esperava. Mais de 4.000 objetos recuperados até agora, cada um colocado em uma lógica que ainda estamos aprendendo a decifrar. Isso não foi um movimento apressado, nem um depósito casual. Foi um ato de fechamento cósmico. Alguém tomou a decisão de selar aquele mundo artificial de dentro, enterrar aquele senso ardente sob toneladas de rocha, de garantir perfeito estado de conservação, intacta depois de séculos de escuridão. Mais de 15.000 sementes de diferentes plantas, como se alguém tivesse querido guardar o mundo vegetal inteiro sob chave. Conchas trazidas dos 2 oceanos, o Pacífico
Pacífico e o Atlântico, reunidas em um único ponto do mundo, como se as distâncias não existissem. Jade importado do que hoje é a Guatemala, obsidiana trabalhada com uma precisão que só se alcança depois de gerações inteiras de prática especializada, de mãos que ensinam outras mãos, de segredos protegidos em sussurros, esferas de arroz e armadilhas até atingir uma assinatura perfeita, quase impossível, dado que mudou tudo. Uma pedra cuja única origem conhecida no mundo mesoamericano está no norte do México e no sul do que hoje chamamos de Estados Unidos. Territórios que a arqueologia havia ignorado durante décadas. Territórios que se supunha serem alheios, periféricos, quase invisíveis para as grandes civilizações do centro. Esse pequeno fragmento de pedra azul esverdeada obrigou a reescrever os mapas, porque o que ele revelou não era apenas um objeto, era uma rota, era a evidência de que a rede comercial de Teotihuacan era muito mais extensa do que qualquer cálculo anterior do seu rosto. Suas confissões não chegavam apenas ao sul, em direção aos mares, ao Oaxaca, ao coração do mundo mesoamericano. Chegavam finalmente a territórios que ninguém havia pensado em buscar. E essa cidade não comerciava com seu vizinho, comerciava com o mundo conhecido. Mas os objetos eram apenas o começo. No fundo do corredor havia 3 câmaras subterrâneas, e dentro de 2 delas, os arqueólogos encontraram algo que deteve o tempo entre o túmulo. 2 figuras humanas esculpidas, ainda em suas posições originais, viradas, retas, olhando em direção ao eixo central do espaço, como se carregassem séculos contemplando algo vazio. Segundo a cosmologia teotihuacana, esse eixo central é o ponto onde se tocam os 3 pontos do universo, o de cima, os vivos e o vivo de baixo. Acredita-se que essas figuras representavam os xamãs fundadores da cidade, os que protegiam os túmulos, guiaram seu povo até a terra, os que selaram o lado dos vivos e as forças do mundo subterrâneo, os que disseram que aqui se constrói, mas aí está debaixo, olhando em direção ao céu. Bajo la pirámide del Sol, un túnel prohibido esconde secretos antiguos. Pero, ¿qué pasará con quien se atreva a entrar? La respuesta es prohibido. Praticamente todas as civilizações complexas os governantes deixam tumbas. Os faraós egípcios construíram pirâmides inteiras para guardar seus corpos. Os reis maias deixaram sarcófagos pintados sob templos selados com cal e segredo. Os imperadores chineses construíram exércitos de terracota para acompanhá-los na morte. Milhares de soldados de barro que não envelhecem. O poder sempre deixa uma marca. Sempre. Mas Teotihuacan, a maior cidade do continente americano no momento de seu máximo esplendor, não revelou uma única tumba de governante. Nenhuma. Quem construiu tudo isso? Quem ordenou erguer as maiores pirâmides do continente, organizar rotas comerciais que cruzavam milhares de quilômetros, criar um sistema cosmológico capaz de mobilizar centenas de milhares de pessoas? E por que essa pessoa, ou essas pessoas, desapareceram sem deixar rastro? Abaixo da cidade, a escuridão daquele corredor, entre as sementes e o jade e a turquesa do norte distante, a pergunta segue sem resposta. E isso, precisamente isso, é o que faz de Teotihuacan a cidade mais enigmática que o continente americano jamais produziu. Alguns investigadores propõem hoje algo que, há apenas algumas décadas, soaria como heresia acadêmica. Teotihuacan talvez nunca tenha tido um rei. Em seu lugar, um conselho, uma elite coletiva, representantes dos distintos bairros e grupos que compunham esse organismo vivo de mais de 100 mil almas. Um sistema onde o poder não
chegaram a Tikal como conquistadores que derrubam muros e fincar sua bandeira sobre as ruínas do vencido. Não, chegaram de outra maneira, mais silenciosa, mais eficaz. Instalaram-se no coração mesmo da cidade, adotaram suas formas locais, aprenderam seus rituais, suas hierarquias, seus nomes sagrados. E de dentro, com uma paciência que só os impérios verdadeiros conhecem, exerceram poder. Durante os séculos III ao VI da nossa era, Tikal não foi foi, em parte, uma extensão da vontade de Teotihuacan. Como se reconhece esse poder? Uma assinatura arquitetônica tão precisa que os arqueólogos a identificam a olho em qualquer canto do país. Chama-se tablero, um painel inclinado, um painel vertical, alternados em cada nível de uma pirâmide, uma e outra vez, ascendendo ao céu como uma gramática construída com rocha. Nenhuma civilização americana havia usado esse sistema antes de Teotihuacan. Depois de Teotihuacan, quase todas o usaram. E aqui está o segredo que a cidade guarda. Não o copiaram à distância, admirando fotografias ou ouvindo relatos de viajantes. Os Teotihuacanos estiveram fisicamente presentes nesses centros cerimoniais durante gerações, construindo com as próprias mãos ou supervisionando cada pedra que Deus assinava. O talud tablero não foi uma moda a se escolher, foi uma marca deixada para o passado. Mas o verdadeiro instrumento desse poder não era a Teotihuacan controlava os depósitos de obsidiana mais importantes de toda a Mesoamérica. E entre todos eles, os de Pachuca eram únicos. Sua obsidiana é verde, um verde profundo, quase translúcido, com uma qualidade tão particular que um arqueólogo pode tomar um fragmento de suas mãos hoje, 4 séculos depois, e saber exatamente como é. Esse verde que hoje olhamos. Não. Essa obsidiana verde, extraída do altiplano mexicano e trabalhada em Teotihuacan, apareceu em sítios arqueológicos do atual estado da Amazônia e atravessado pela mesma terra, mais profundo, na mesma região. E em alguns desses sítios, a obsidiana de Pachuca era 100% da obsidiana encontrada vem de um único fornecedor, uma única cidade que decidiu quem tinha acesso à lâmina mais afinada que existia no planeta. Pense nisso por um momento. No continente central, a obsidiana não era luz, era tecnologia. Eram distritos em canivetes de fluido sacerdote. Quem controlava a obsidiana, controlava a guerra, medicina ou ritual. Teotihuacan não apenas a produzia, era o único lugar onde se podia viver. Esse monopólio, essa espinha dorsal de matéria e poder, foi o que sustentou durante séculos a hegemonia de uma cidade que jamais se chamou a si mesma de império, mas que se comportou exatamente como um. E então, sem que nenhuma fonte escrita nos diga porquê, sem que nenhum relato tenha sobrevivido para explicar, todo esse poder se deteve. A forma como se deteve é tão enigmática quanto tudo mais em Teotihuacan. Por volta do ano 650 da nossa era, algo aconteceu na cidade do mundo ocidental. Algo que os arqueólogos duram décadas para compreender. Não chegou um exército de fora, não caiu um raio do céu, não houve uma praga que esvaziou as ruas. O que aconteceu foi pior. A cidade pegou fogo, mas não ardeu toda, e não ardeu ao acaso. Imagina o que era viver nessa cidade em suas últimas décadas. 200.000 pessoas, amontoadas em uma metrópole de bairros diferenciados por origem étnica, zapotecas em um setor, campesinos da costa do Golfo em outro, comunidades vindas de terras que hoje chamamos de Oaxaca ou Guerreiro. Uma cidade cosmopolita, sim, mas também uma cidade fraturada. No centro cerimonial, as elites controlavam algo mais poderoso do que o ouro ou as armas. Controlavam os deuses. Vários em todo o mundo e as forças que faziam o sol nascer, traziam a chuva e garantiam o poder. Os
Por que os deuses não ouvem aqueles que dizem falar em seu nome? Por que os que vivem nos palácios não sentem a fome do ressentimento? O ressentimento não explode de um dia para o outro. Ele se acumula durante gerações, como o calor sobre a terra vulcânica, silencioso e invisível, até que já não pode ser contido. Então, em algum momento, não conseguimos datar com precisão a centelha da terra. As pirâmides permaneciam imponentes, desafiando o tempo com uma violência de pedra que nenhum incêndio seus murais foram destruídos, suas câmeras seladas por erros que já não existiam. Qualquer outro povo poderia ter ignorado aquelas ruínas, massacrado ou simplesmente as contornado. Os mexicas fizeram algo diferente. Transformaram-nos no centro de seu universo. Realizaram peregrinações ao local. Depositaram oferendas entre suas estruturas. Um gesto que ainda nos surpreende, escavaram os pisos de Teotihuacan para extrair objetos antigos, fragmentos de cerâmica, figurinhas, ferramentas de obsidiana, e os levaram a Tenochtitlan, não para estudá-los, para enterrá-los novamente, no templo maior, como relíquias de uma era sagrada que eles não haviam vivido, mas que reconheciam como fundamento de tudo o que eram. Os projetos arqueológicos no templo maior encontraram esses objetos que viajaram séculos no tempo, de uma cidade morta a uma cidade viva, de mãos que já não existiam a mãos que ainda acreditavam em seu poder. Os arqueólogos que escavaram os oferendas do templo maior encontraram máscaras de pedra verde, figurinhas de cerâmica, ornamentos esculpidos na obsidiana negra ou amarela. Nenhum desses objetos foi fabricado pelos mexicas. Todos haviam sido produzidos em Teotihuacan, numa época em que os astecas não existiam nem como ideia, nem como povo, nem como sonho. O que faziam ali? Os mexicas os haviam trazido consigo. Tinham recolhido entre as ruínas da cidade abandonada, transportado até o coração de seu próprio império e os haviam reenterrado em suas cerimônias mais sagradas, não como troféus, como herança. Existe uma palavra para o que os mexicas faziam com esses fragmentos: apropriação ritual. Como se, ao enterrar um objeto antigo em solo próprio, o poder que esse objeto continha pudesse ser transferido, como se a grandeza dos construtores de Teotihuacan pudesse filtrar-se até eles através da terra. Queriam ser os herdeiros de algo que não compreendiam. Essa relação, a relação do mistério entre o poder e a ignorância, muda tudo. Porque os mexicas tinham sim uma explicação para Teotihuacan. Uma explicação que não vinha da arqueologia nem da história. Vinha dos próprios deuses. Ou pelo menos, era isso que eles diziam. A história é a seguinte. Acima de tudo, antes do sol, antes da lua, antes do próprio tempo, os deuses se reuniram em um lugar específico, um lugar real. E esse lugar é o Teotihuacan. A escuridão era total. Não existia, mas não havia luz. Sem luz, não havia vida. Alguém tinha que salvar. Dois deuses se ofereceram. O primeiro era um monge, disforme, coberto de chagas. Não era o tipo de Deus que alguém esperaria que salvasse o mundo. Mas quando chegou o momento, não hesitou. Colocou a luz, fechou os olhos e saltou. Esse salto parecia um sonho. O segundo Deus era diferente. Costumava ser admirado. Aproximou-se do fogo com confiança, mas no último instante o medo paralisou. Demorou, vacilou e quando por fim saltou, já era tarde demais para ser o primeiro. Desse salto tardio nasceu a Lua. Essa história, conhecida como a Lenda dos Sóis, não situava sua cena em um reino imaginário, nem no céu abstrato da mitologia pura. Ela situava explicitamente aqui, em Teotihuacan, nessa cidade de pirâmides e avenidas traçadas com precisão cirúrgica sobre o Vale do México. Para os
Teotihuacan não era apenas uma cidade antiga. Era o lugar onde o tempo começou. 12 anos de escavação, centenas de metros de terra revolvendo entre maciez e maciez. E no fundo do corredor, as 3 câmaras que não tinham realizado por séculos, os arqueólogos encontraram algo que nenhuma teoria havia antecipado. Não encontraram nada. Ou melhor, encontraram tudo, exceto o que procuravam. As câmaras estavam repletas, figuras de chapéus fundadores dispostas com uma precisão que evoca cerimônias que duram dias. Representações do cosmos esculpidas com uma obsessão que só pode nascer do temor reverencial. Oferendas que falam de um povo convicto de que o universo inteiro dependia de seus atos. Mas não havia reis, nenhum sequer. Pense nisso, 12 anos escavando o túnel mais importante descoberto no Mesoamérica. Um corredor que se arquiteia exatamente sobre o centro de tempo da serpente romana, o edifício mais carregado de político ritual em toda a Teotihuacan. Uma passagem selada com uma intenção tão deliberada e tão carregada de significado que cada palavra que era removida parecia um ato de profanação e revelação ao mesmo tempo. E no fundo, oferendas extraordinárias, mas nenhum rei enterrado em sua glória. No Egito, os faraós construíram pirâmides que eram seu nome feito terra, seu ego projetado em direção à eternidade. No Dubai, os senhores morriam cercados de jade e sacrifícios, com seu rosto esculpido para sempre, com estelas que implicavam sua existência às gerações futuras. O poder dessas civilizações era profundamente pessoal. Era um rosto, era um nome que jamais deveria ser esquecido. O poder não tinha luz. Isso diz mais sobre esta cidade que qualquer muralha ou qualquer muralha. Selar o túnel foi selar o mundo. Construir um templo sobre esse túnel foi um ato de afirmação violenta. O poder não nega o passado, a terra viva e ergue-se sobre ele. Um gesto que conhecemos bem na história do mundo. Mas o que Teotihuacan fez em seguida contra todos os padrões estabelecidos. Num momento os governantes de Teotihuacan, se é que esse conceito se aplica da forma como entendemos, não se esculpiram nas fachadas de seus templos. Não deixaram inscrições nos seus títulos e suas conquistas. Não ergueram monumentos à sua própria eternidade. Construíram algo mais ambicioso, mais frio e mais grandioso ao mesmo tempo. Construíram uma cidade que representasse a eternidade do cosmos. A cidade inteira era um monumento. E se a cidade inteira é um monumento, então nenhum homem pode reivindicá-la como sua. É possível que essa tenha sido exatamente a intenção. A supressão voluntária do indivíduo. A decisão arquitetônica, política e espiritual de apagar o nome próprio do registro visual para sempre. Não por humildade, mas por algo mais calculado. Porque o poder sem rosto não pode ser deposto, porque a cidade que pertence ao cosmos não pode ser tomada por um inimigo. É a diferença mais profunda, talvez a mais desconcertante, entre Teotihuacan e todas as civilizações antigas que acreditamos conhecer bem. Séculos depois, quando os mexicas chegaram a essas ruínas e caminharam por essas calçadas já silenciosas, algo os tomou de um modo que seus próprios cronistas não souberam descrever por inteiro com palavras. Não encontraram uma cidade morta. Encontraram um modelo. As orientações da Tenochtitlan replicam princípios astronômicos que primeiro foram calculados sobre este mesmo céu. A obsidiana que os mexicas extraíram das suas facas cerimoniais provinha dos mesmos depósitos que haviam alimentado a população de Teotihuacan durante séculos. Até mesmo o sacrifício humano, praticado pelos mexicas numa escala que horrorizou o mundo inteiro, encontra nessas praças seus precedentes mais dramáticos, seus possíveis modelos rituais. Os mexicas não inventaram o horror sagrado. Inventaram-no, converteram-no
sem fechar. Permanece suspensa claramente sobre essas pirâmides, como a fumaça do petróleo que se Teotihuacan foi tão poderoso, se sua influência chegou tão longe e durou tanto tempo, se até mesmo os mexicas, com todo o seu orgulho mundial, a contemplaram com reverência desde as ruínas, por que caiu? Quem exatamente a fascinou? Lembra a pergunta com a qual cresceu? Por que uma cidade daquela magnitude, daquele poder, daquela perfeição geométrica, simplesmente deixou de existir? Agora você tem a resposta, e ela é mais inquietante do que qualquer mistério que você pudesse ter imaginado. Não foi um inimigo externo que a destruiu. Não foi uma seca, nem uma peste que a apagou. O que a destruiu é algo que conhecemos muito bem: o peso insuportável de um sistema que prometia o cosmos e entregava a fome. A tensão entre os que desenhavam o mundo e os que carregavam suas pedras. Entre o mito e a realidade que vivia por baixo do mito. Teotihuacan não colapsou. Teotihuacan ardeu por dentro. E então vem a verdade que muda tudo o que você acreditava saber sobre os astecas. Porque se Teotihuacan foi o modelo, o grande modelo, a origem sagrada, o lugar onde os próprios deuses ascenderam do sol, e se esse modelo foi abandonado e incendiado pelos seus próprios habitantes, então os mexicas não herdaram apenas a glória daquela cidade, herdaram também as suas contradições, as suas fraturas, as mesmas tensões que a consumiram. Pense nisso. Cada pirâmide que os astecas ergueram carregava o eco de Teotihuacan. Cada ritual, cada calendário, cada nome divino. Mas também cada mecanismo de controle, cada sacrifício usado como argumento de poder, cada povo submetido em nome do sol. Copiaram o esplendor e copiaram a semente da destruição. Hoje, cada vez que uma escavação encontra 2 metros de profundidade, em qualquer ponto da bacia do México, abaixo de uma ponta de povo, abaixo dos alicerces de um edifício, abaixo do asfalto de um morro, fragmentos de cimento quebrado, isso acontece. Teotihuacan continua falando. Não com palavras, uma laranja viva de um vaso que alguém moldou com as próprias mãos há 16 séculos. Com o verde profundo de uma máscara de pedra que virá no céu numa cerimônia cujo nome não conhecemos. Com o peso de uma obsidiana calhada que alguém segurou na ponta da mão, enquanto o coral ardia e a fumaça subia na direção do sol, para eles era uma dívida impagável ao sacrifício. O buraco que segura a terra naquela noite de outubro de 2003 continua aberto. Literalmente, a dúvida está lá, ainda está sendo escavada. Entrega seus segredos, centímetro a centímetro. Em todas as outras formas que envolvem, essa pergunta continua aberta. Porque a pergunta que envolve isso, o que faz uma civilização durante o tempo, não é apenas uma pergunta do passado, é a pergunta mais urgente do presente. As civilizações não morrem porque seus recursos são mais fortes. Morrem quando o pacto entre os que governam e os que sustentam se rompe. Quando o mito que justifica o poder deixa de ser acreditado por aqueles que mais precisam dele para sobreviver. Quando a cidade mais perfeita do mundo se torna a razão pela qual alguém, na escuridão da noite, acende a primeira tocha. Teotihuacan nos deixou sem nome, sem idioma, sem ninguém a reivindicar, mas nos deixou algo mais valioso, uma pergunta que não envelhece. Se esta viagem ao coração da cidade onde o tempo começou abriu algo em você, uma curiosidade, um desconforto, um desejo de saber mais, então este canal cumpriu a única coisa que prometia: tratá-lo como alguém capaz de sustentar a complexidade do mundo. Inscreva-se, porque da próxima vez, vai ser ainda mais fundo.